Ângelo, obrigado por teres aceito este convite para nós debatermos um bocadinho sobre aquilo que é o setor dos call centers em Angola e no Brasil. Portanto, o Brasil é um mercado muito mais evoluído nesse aspecto, muito mais antigo, de maior dimensão, e serve de referência, um dos mercados de referência para nós, em especial para a Quality. Então, agradeço desde já a tua disponibilidade para podermos trocar aqui algumas ideias que nos possam dar a entender o que é que está a acontecer no Brasil, o que é que vocês estão a pensar em fazer em termos de futuro e o que é que nós poderemos usar como referência aqui para o nosso mercado. Para mim é um prazer, Carlos, principalmente porque amo esse povo e aprendi a admirar, né, essa nação e vejo uma potência enorme dentro de Angola e mais precisamente ainda na Quality, porque eu sei que os procedimentos, né, as conduções, a ética que existe aí, ela transcende o que nós vemos ao redor do mundo. Então, não tenho dúvida que essa troca de experiências vai ajudar muito nesse crescimento, nesses próximos passos aí, que esse contact center vai expandir. Muito. Obrigado pelos teus votos e por nos teres ajudado a chegar até onde nós estamos e esperamos que de facto o futuro seja risonho. Quem sabe um dia, no nosso processo de expansão internacional, nós atravessemos o Atlântico e vamos aí ao Brasil agitar um bocadinho as águas. É isso aí. Muito bem. Então, eu ia sugerir que nós começássemos por fazer um enquadramento daquilo que é a dimensão do setor dos call centers no Brasil. Ou, se calhar, falar do Brasil deve ser um bocadinho... Se nós compararmos com o Brasil, vamos estar a comparar um país com um continente, não é? O Brasil hoje ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? Então, o Brasil, embora tenha um idioma, mas nós temos muitos, digamos, não chega a ser um dialeto como é na África, mas ele tem uma polaridade muito grande, né? O Brasil hoje, para você ter uma noção, alguns números reais para a gente entender de contact center, call center, enfim, ainda está encaixando isso, ele cresce, 2019 é número real, né? 5% ao ano, o contact center. E isso é um número interessante, porque quando a gente fala de Brasil, nós temos centenas de EPS, ou, né, empresas prestadoras de serviços, como a gente fala, mas nós temos uma empresa só, por exemplo, no Brasil, que tem mais de 50 mil posições. Isso dá mais de 100 mil operadores, né? Uma única EPS, espalhada pelo Brasil todo, né? Mas a gente pode considerar que dentro do Brasil, hoje nós temos 20 grandes EPS. O que é uma EPS? Desculpa interromper-te. Para aqui para uma o público EPS angolano. É uma empresa prestadora de serviço voltada ao contact center, aonde o cliente vai ter a sua demanda, seja ela falar, escrever, enfim, não importa, mas precisa chegar na ponta final. Então, ela contrata essa EPS para que possa fazer a ponte. Então, hoje não é possível nós fazermos o alô e alguém do outro lado atender, porque senão nós teremos que ter milhões de operadores atendendo. Então, a EPS tem o grande trabalho de desenvolver a URA, a unidade de resposta audível, que nós chamamos aqui, para que filtre esses clientes, e aí chegue no atendimento. Então, a EPS é responsável pelo processo do começo ao fim. Ok, muito bem. Estávamos a falar do dimensionamento que tu tens e tu referiste que há no Brasil, quer dizer, se nós pegarmos apenas uma destas EPS, que tem 50 mil postos de atendimento e mais de 100 mil funcionários, portanto, só esta empresa já coloca toda a dimensão de serviço dos call centers de Angola no microscópio, não é? Portanto, em termos de dimensão é uma coisa muito grande, porque pela minha estimativa, nós cá em Angola devemos ter cerca de 3, no máximo 3.500 operadores, se nós somarmos todos os prestadores de serviço. Em termos de postos de atendimento, nós não deveremos ser mais do que mil postos de atendimento, se nós considerarmos as 3 maiores empresas aqui do setor. Portanto, ou seja, não dá para comparar Angola, o mercado angolano com o brasileiro em termos de dimensão, porque realmente é uma dimensão enorme, nem sequer dá para comparar com o vosso maior prestador de serviço. Eu perguntaria, a nível dos estados brasileiros, qual é que é o estado que terá mais postos de atendimento? Há algum estado que é privilegiado, que tem melhores condições para a prestação deste tipo de serviço? Hoje no Brasil, nós temos mais de 1,5 milhão de teleatendentes. É uma profissão, né? É regulamentada, inclusive.
então, espalhados ao longo do Brasil. Então, depende. Hoje, o centro, o polo, é São Paulo. São Paulo está concentrando o maior número de operadores de call center, postos de atendimento, enfim. Consegue definir uma percentagem? Eu poderia dizer 70% em São Paulo, desse volume, tá? E aí pega São Paulo e a grande São Paulo, né? As regiões metropolitanas, digamos assim, de São Paulo. Mas existem dois polos muito fortes. O Nordeste, que está crescendo muito, né, no Brasil, e o Sul. Qual é a diferença, né? Preço. Então, conforme o teor do atendimento, e aqui no Brasil nós dividimos em N1, N2 e N3. São níveis de atendimento. Eu preciso do nível básico. Ler o que está na tela para o cliente. Isso vai para determinada região ou para determinado público. Porque eu não preciso treinar muito, não preciso capacitar muito. Eu preciso subir um pouco esse nível. Eu preciso que ele já entenda detalhamentos mais complexos. Cotações de dólar, por exemplo, que existe muito em faturas, falando de cartão de crédito, que é um produto core no Brasil. Enfim, aí eu já tenho que subir para o nível 3. Eu já preciso de um público mais especializado. E aí pode ser tanto o Nordeste quanto o Sul, não faz a diferença, mas o público a ser contratado, ele é diferente, tá? Mas a maior concentração é São Paulo, sem sombra de dúvida. Inclusive, as 20 maiores EPS do Brasil têm sede em São Paulo. E vocês têm, portanto, a nível da prestação do serviço, a localização geográfica não impede, ou seja, tu tens 70% no São Paulo, atender o Brasil inteiro e se calhar até fazer atendimento internacional, certo? Sim. E quando tu referes em termos dos níveis de serviço ser um dos fatores que ajuda a dispersar a localização geográfica do serviço que é prestado, isto o que é que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, em São Paulo a qualificação dos operadores é mais elevada e por isso são recursos mais caros, ou eles têm se calhar o mesmo nível de formação que têm nos estados mais baratos, mas a qualidade da formação é melhor? Porquê que, por exemplo, em São Paulo é mais caro e na Bahia será mais barato? Qual é que é o principal fator? Primeiro é pela localização, tá? São Paulo, ela por si só já é uma cidade mais cara, porque ela é o polo comercial no Brasil. Então, é onde está o dinheiro, né? É onde está o dinheiro, tá? O Chicago é São Paulo, Nova York é São Paulo. Enfim, então o polo comercial fica ali. E ali você vai ter, indiferente da escolaridade, mas você vai ter todos os tipos e níveis de pessoas. Até porque São Paulo concentra, hoje, a população do Brasil todo. Mas tem uma vantagem. A entrada e a saída de São Paulo. Os aeroportos são rápidos, são fáceis, então as empresas preferem esse deslocamento porque é melhor. Porém, é mais caro. É comparável aqui a Luanda, digamos assim, portanto. Nós também comparável a Luanda. Luanda é o centro do negócio em Angola, além de ser a capital, é onde também está é o nó, não é? Não há negócio nenhum de média, grande dimensão para o mercado angolano que não passe por Luanda, não só porque é onde existe a melhor infraestrutura em termos de comunicações, em termos de alojamento, de espaço físico, mas é onde estão também os principais clientes. Sente-se aqui, mas outro grande motivo pelo qual as operações de call center estão concentradas aqui em Luanda tem também um bocadinho a ver com o conforto dos clientes. Portanto, os clientes não se sentem confortáveis em ter uma operação de call center localizada no Lubango, por exemplo, ou em Benguela, a atender talvez principalmente o mercado angolano, porque eles gostam da proximidade, gostam de visitar, gostam de ver acontecer. Nós não estamos ainda muito habituados à questão do distanciamento, não é? Então eles querem poder vir ter reuniões dentro do call center. Talvez o Covid venha ajudar a mudar este paradigma e nós, para tornarmos as nossas operações mais rentáveis, se calhar vamos poder começar a deslocá-las para as províncias. Mas, por outro lado, também, se calhar, um terceiro motivo pelo qual em Angola o atendimento está todo concentrado em Luanda, tem um bocadinho também a ver com a dimensão, né? Porque no vosso caso, vocês também sentem necessidade de começar a deslocar para outras regiões, quando se calhar vão também à procura da rentabilidade. Como disseste, o fator preço é um dos fatores, o custo é um dos fatores de deslocação, né? Mas aqui as operações são tão pequenas, por exemplo, no caso da Quality, a maior operação tem cerca de 130 operadores. Fazer o split dessa operação se calhar não se justifica, estar a ter os constrangimentos de ter esta separação geográfica para uma dimensão tão pequena e um impacto em termos de rentabilidade ou em termos de custo se calhar não vai ser tão significativo. Eu acho que é uma mudança, Pinho, de mindset.
porque as pessoas, o mundo que nós estamos vivendo agora vai mudar isso, não tenho dúvida. Preferem São Paulo, exatamente pelo que você falou, proximidade, que é a mesma questão em Luanda. Mas porque o cliente, ele quer ir lá visitar, ele quer estar presente, ele quer ver as coisas que estão acontecendo. Isso é um modelo um pouco mais antigo, mas ainda existe. Com essa mudança que nós estamos tendo no mundo, isso aos poucos está mudando. Por exemplo, a gente já está enviando operadores para casa, né? Quando a gente fala de contact center do Brasil, a gente já tem espalhados aí os operadores ao longo das suas casas, inclusive das suas regiões, inclusive dos seus estados, né? Fazendo o mesmo atendimento. Mas eu acredito muito, falando de distribuição Brasil, São Paulo ainda vai continuar sendo o core. O que vai acontecer é que vai diminuir o tamanho dos call centers. O cliente vai poder visitar, ele vai visitar aquele polo, ele vai visitar aquele espaço, né? Diferente se ele quiser fazer uma viagem para o Nordeste, em qualquer lugar, imaginemos, né? Ele mora ali no Sudeste, 3 a 4 horas de viagem. Se ir para São Paulo é 1 hora. Então, eles preferem esse deslocamento. Quando a gente fala de Luanda, né, que eu conheci relativamente um pouco, vamos dizer, aí, o cliente tem esse mesmo perfil. Mas, talvez, em Lubango, tenha pessoas tão mais bem qualificadas quanto em Luanda, porque o governo investe mais em estudos, mais em capacitação, mais em saneamento básico, enfim, né, gera uma qualidade de vida diferente que ajuda no aprendizado, ajuda no desenvolvimento, e é isso que acontece no Brasil. O Sul tem uma questão econômica melhor do que o Nordeste. Então, você tem operadores no Sul, ele, no mínimo, vai entrar com o 2º grau completo e já dentro da faculdade, no Sul. Lá no Nordeste, você vai pegar operadores onde eles estão terminando o 2º grau, ou alguns completaram o 2º grau e não fazem mais nada. Então, existe uma diferença geográfica, enfim, que faz isso. E aí, dependendo do nível de atendimento que você precisa, é mais complexo, é menos complexo, eu preciso ganhar em tempo médio de atendimento, né, que a gente chama muito de TMA dentro do contact center, você vai precisar fazer escolhas. Eu quero uma conversa um pouco maior, eu quero uma conversa mais rápida, eu quero volume, eu quero qualidade. Então, aí decide-se, aqui no Brasil, toma-se muito decisões nesse sentido, para onde mandar a ligação. A nível do vosso modelo de gestão de operações de call center, o Brasil tem mais serviço terceirizado, portanto, as tais EPS, ou tem operações, existem grandes empresas com operações de call center internas? Existe. O Brasil tem... Eu não vou saber te precisar, porque os estudos aqui não trazem isso, mas eu vou dizer de algumas empresas que eu conheço. Tá? Em torno de 30% a 40% terceirizado, 70% interno, falando de um ramo de varejo. Falando do setor bancário. Depois que mudou a lei no Brasil, há cerca de 4 para 5 anos, dando mais poder para as empresas EPS, para as terceiras, poder acessar dados de clientes, o número mudou. Então, as empresas bancárias, setores financeiros, seguros, enfim, este ramo começou a aumentar mais a terceirização. Ou seja, a regulamentação foi um dos fatores que ajudou a impulsionar a terceirização do serviço. Pivô central. Porque a lei permite, por exemplo, eu vou citar um caso prático. Antigamente, o operador terceiro não podia acessar o extrato da conta bancária do cliente. A lei veio e disse, qual é a diferença do terceiro para o funcionário? Ele atende o mesmo cliente. E regulamentou isso, tá? Salvo suas regras, enfim, toda a parte de segurança que tem que ser feita. E isso fez impulsionar. As empresas fizeram a conta, sem sombra de dúvida, terceirizar é muito mais barato, infinitamente mais barato. E mais produtivo também, né? Porque acho que é um paradigma a nível mundial de que o terceirizado, em termos de produtividade, aliás, também a poupança vem um bocadinho daí, é o aumento da produtividade que o terceiro pode oferecer, ajuda depois a fazer mais com o mesmo custo, ou a médio e longo prazo até a ter um custo menor. Exatamente, porque a manobra que existe dentro de uma EPS, ela é muito mais rápida. Trocar operador, contratar, aumentar, diminuir. Quando a gente traz para dentro de uma empresa, aí você precisa fazer todo um processo, existem os sindicatos específicos de cada categoria, então você não pode
Hoje, sei lá, vamos citar um exemplo, Copa do Mundo. E aí precisa fazer um atendimento, crescer do dia para a noite, porque DSTV. Na África, precisa crescer o atendimento. Não dá, porque o processo de contratação, a folha de pagamento é maior, enfim. Para terceiro, não. E o terceiro, a empresa terceirizada, do nosso setor, neste caso, já tem mais experiência na gestão deste tipo de processos e consegue dar resposta Desloca muito mais fácil os seus atendimentos. Escalar, sim. Eu lembro-me que nós cá, a Quality, quando nós estávamos no nosso primeiro ano, o nosso atual maior cliente lançou-nos o desafio de conseguir criar a operação de call center em 15 dias. Né? Nós, na nossa proposta, apresentamos uma proposta para a implementação da operação em 60 dias, mas ele estava numa situação bastante aflita e lançou-nos o desafio de implementar em 15 dias e nós, de facto, conseguimos fazer. Portanto, eu tenho a certeza que se eles tivessem que fazer esta operação internamente e tivessem que respeitar todos os procedimentos, os processos que estão definidos naquilo que é o seu modelo de gestão, não teriam conseguido fazê-lo. Compliance jurídico, enfim, entram tantas regras e tem tantas aprovações, Pinho, que não consegue fazer esse crescimento. E a EPS tem essa vantagem, né? E no Brasil não é diferente, tá? A lei nos ajudou nesse sentido, porque fez com que os grandes empresários, né, os boardings, percebessem que vamos fazer o seguinte, nós temos praticado muito isso no Brasil. Vamos fazer o piloto. Então, deixa uma operação na interna e cria uma operação na EPS e compara os resultados. Sem sombra de dúvida. Sempre o resultado é melhor da EPS. Sempre. Financeiro, produtividade, seja vendas, porque eles ganham mais velocidade. O expertise deles é esse. Do sistema de televisão é cuidar da comunicação, da educação é cuidar do ensino, do seguro é cuidar do próprio seguro. Da EPS é cuidar do atendimento do cliente. Então, eles são capacitados, os operadores são treinados para isso. Né? Agora mencionaste um aspecto que é um outro aspecto que eu acho que é diferenciador entre o mercado brasileiro e o mercado angolano, que é, falaste em estudos. Existem, não sei se o setor dos call centers é um setor que ainda é pouco apelativo ou não tem ainda dimensão que o justifique, mas existem muito poucos estudos de mercado sobre aquilo que são os volumes de negócio, o número de postos de trabalho, o número de processos tratados, comparações entre prestadores, comparações entre operações terceirizadas e operações internas dos clientes. Aí no Brasil, quem é que elabora esses estudos? São empresas independentes ou as EPS têm uma associação de EPS que solicitam esses estudos de forma independente? Nós temos no Brasil as duas, e eu vou acrescentar mais uma, 3 coisas. Tá? Exatamente o que você disse, as próprias empresas criam seus estudos, existem empresas especializadas que fazem esses estudos de mercado, mas quando a gente fala de pesquisa, nós temos grandes empresas aqui, TNS, Cantar, Ibope, que são especializadas em análise e pesquisa de mercado, seja ela qual for. Mas eu estou a referir-me àquela pesquisa, não àquela pesquisa nós também fazemos algumas pesquisas aqui do mercado que são encomendadas pelos nossos clientes. Portanto, nós temos clientes no setor das telecomunicações, no setor da banca, que por vezes têm alguns surveys que eles querem fazer e nós contactamos os clientes para tentar medir a permeabilidade do mercado para um determinado produto ou o nível de satisfação do mercado com o desempenho de um determinado produto ou de um determinado serviço. Mas agora eu falo aqui de uma forma mais global, por exemplo, duas EPS, segmento das EPS. Em Angola existem 3 grandes empresas nesse setor, uma muito grande e outras 2 de dimensão média. Mas não há ninguém que, por exemplo, nos contacte e que pergunte o quality. Vocês este mês atenderam quantas chamadas? Qual foi a vossa taxa de eficácia, a vossa taxa de eficiência, o vosso TMA, o vosso TME? Okay? Qual é que é o volume de vendas que vocês fizeram no serviço que vocês prestam? Portanto, este tipo de indicadores que permitiam fazer uma radiografia sobre aquilo que é, primeiro, o desempenho do setor, segundo, o desempenho de cada parte dentro desse setor, em Angola não existe, mas parece-me que no Brasil há muita pesquisa, há muita análise feita neste sentido, focada no desempenho da empresa e não focada no mercado de consumo. Sim, existe, inclusive, eu vou dizer uma, por exemplo, existe uma empresa chamada Best Performance, tá? Ela é especializada nisso. Então, ela tem uma revista, ao qual os call centers vão lá e fazem suas propagandas, enfim, e ela faz as determinadas pesquisas de mercado e fazem as suas comparações. Mas, aqui, ele é um pouco sensível, porque quem der o dado, eles vão divulgar, quem não der, eles não vão divulgar.
Então, Pois, por exemplo, isso era uma das coisas que eu ia colocar, ou seja, não existe não uma é uma base de dados regulamentação. centralizada, não é regulamentada, portanto, ninguém é obrigado a Não. divulgar essa Não. informação. Portanto, Porém, quando eu vou para banco, aí existe sim uma obrigatoriedade de você compartilhar os seus números. Exemplo, tempo médio de atendimento, taxa de abandono, TMA, enfim, que é o tempo médio de atendimento. Você é obrigado a compartilhar esses números com o regulador. Com o regulador. E aí o regulador compactua com todos e faz a divulgação em mercado daquilo que ele aprove. Isso acontece. Ok. Mas, deixa eu pegar esse teu gancho e trazer um ponto. Isso é uma oportunidade para a própria EPS, sabe? Eu ia comentar contigo, a gente tem empresas de pesquisas que fazem isso e podem fazer, por exemplo, com o departamento de operações, com o departamento financeiro, pode criar fóruns, né, onde as pessoas compartilhem, e o regulador, ele criou uma espécie de fórum. Então, os bancos, vamos falar de banco, né, eles vão lá e prestam as suas contas. E aí é uma troca de informação. Você me dá e eu também te dou, porque é regulamentado. Então, eu preciso ver do meu concorrente para eu também dar as minhas informações. Mas é uma oportunidade aqui, inclusive, de pesquisa de mercado. Né? Pois, aqui, ou seja, as próprias empresas fazerem isso de forma individual, de certa forma fazem, né? Mas acaba por ser estar enquadrado numa estratégia mais comercial, mais de promoção, mais de marketing, né? Ou seja, a empresa que faz só publica os números em que fica bem, em que está bonito na fotografia, obviamente, e raramente publica o que está a fazer de errado. Eu acho que para uma questão de transparência do mercado e até para a defesa dos interesses do consumidor no mercado, era importante que as empresas fossem obrigadas a ter que divulgar, ou seja, vamos se calhar dar aqui 3 ou 4 passos atrás. Esta atividade, se calhar entrando aqui já um bocadinho no tema da regulamentação, é uma atividade que não é regulamentada no nosso mercado. Certo. Não existe uma regra, uma lei específica que regulamenta a atividade dos call centers. Portanto, eu sei que no Brasil até a dimensão do posto de atendimento do operador está definida por lei. A altura da cadeira, a largura do tampão, a distância do ecrã, tudo está regulamentado. Nós cá não existe nenhuma regulamentação nesse setor, nesse sentido. A atividade dos call centers é regulamentada cai dentro do âmbito das atividades das telecomunicações, portanto, o INACOM, que é a entidade que regulamenta as telecomunicações em Angola, é aquela aonde os call centers foram enquadrados, mas não foram enquadrados com base numa estratégia, com base numa intenção de regulamentar, portanto, foram colocados ali porque não se sabia aonde mais colocar. Só para teres uma ideia de alguns constrangimentos que isso pode causar, a Quality, por exemplo, este headset que eu estou a utilizar, que é um headset Plantronics, que não é fabricado em Angola, portanto é topo em termos mundial, eu tenho que mandar importar porque eu não tenho nenhum fornecedor em Angola que me dê este tipo de equipamento. E nós, a primeira vez que fizemos este tipo de equipamento, os equipamentos ficaram bloqueados na alfândega no aeroporto porque eu precisava de ter uma licença do Instituto Nacional de Telecomunicações para fazer a importação deste equipamento, porque eles diziam que esse era o setor, o Ministério, o Instituto regulamentava a minha atividade e que eu não podia estar a importar equipamentos de telecomunicações sem que este Instituto me licenciasse. Né? Primeiro que nós conseguíssemos convencer que isto não é um equipamento de telecomunicações, isto é um acessório de um computador, bem, foram 3 ou 4 dias para frente e para trás, com cartas para frente e para trás e papéis para frente e para trás. Então, esta ausência de regulamentação específica para este setor, além de causar-nos alguns constrangimentos, porque estamos enquadrados dentro de um segmento que não nos presta muita atenção, mas que devia prestar mais atenção, faz com que, para já, as empresas sejam um bocadinho livres na forma como gerem o seu negócio, e faz também com que exista muito pouca informação relativamente àquilo que são o desempenho, por exemplo. Eu acho que faria todo o sentido o regulador ter indicadores de níveis de satisfação do nosso atendimento, dos clientes que ligam os call centers que nós fazemos, indicadores de higiene e segurança. Saúde física do próprio profissional. Aqui, exatamente, o nosso espaço, mais ainda agora em termos de pandemia, porque os call centers são grandes empregadores para aquilo que é a dimensão angolana, portanto, nós temos operações que chegam a
a ter 200, 300, não é o caso da Quality, mas chegam a ter 200, 300 pessoas confinadas no mesmo espaço. Mas mesmo que não fosse esta questão da pandemia, e nós estamos aqui em África, e a África tem algumas, em Angola nós temos aqui algumas endemias, não sei se é assim que podemos chamar, muito específicas da nossa região, e que têm algum nível de elevado de contaminação. Portanto, nós de tempos em tempos temos problemas com Marburg, com ébola aqui no norte, temos problemas de febre amarela, temos o próprio problema da malária, do paludismo. Portanto, eu se não tiver aqui o meu espaço bem higienizado, livre de mosquitos, portanto, e se eu tiver 3 ou 4 pessoas com paludismo aqui dentro, pode ser um foco de contaminação das outras pessoas. Mas não há, por não ser uma atividade regulamentada, existe muito pouca atenção para o que é que nós fazemos, como é que nós fazemos, qual é que é o nosso nível de desempenho. As únicas leis... Deixa eu completar uma frase sobre isso, porque pode não parecer, né? E aqui eu acredito que nós, do setor, precisamos pressionar os nossos governantes, né? Nesse sentido. O teu exemplo é muito claro. Como que você atendia lá atrás os call centers? Era um telefone que você punha aqui e trabalhava assim, né? Ou às vezes escrevendo que não tinha nem o computador. Imagine, vai dar bursite, vai dar tendinite, e o cara vai se afastar e vai virar um problema de saúde para o governo, porque o governo vai ter que cuidar dele. Aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto. Então tá bom, vamos inventar o headset agora, que é o que você está usando, só de um lado. Então vai virar um problema, porque se ele não trocar de ouvido o headset, vai dar problema de audição num lado do ouvido. Então vamos pôr os dois, fechado? Agora a gente tem que... Isso vira um problema de saúde pública. E vale lembrar uma coisa, Carlos, que os governantes precisam tomar uma atenção. Ter o povo desocupado na rua é um problema. Assalto, risco de vida, enfim, uma série de fatores, né? O desemprego, enfim, uma série de fatores. E o call center ou o contact center, depende de qual dos dois ramos está sendo atuado, ele emprega muito. Emprega. São os setores que mais empregam. E se nós empregamos essas pessoas, trazemos ela para um ambiente com ar-condicionado, segurança para ela, água, enfim, né? Tem todo um aparato de segurança para essa pessoa e cuidamos da saúde dela mental, né? Auditiva, visual, porque existem vários testes para a pessoa chegar, nós estamos resolvendo um problema dos nossos governantes. E nessa questão da empregabilidade existe outro grande fator, é que nós empregamos muito e damos primeiro emprego. Portanto, os call centers vão recrutar muitas universidades. Muito bem colocado. Portanto, e esta primeira oportunidade que nós proporcionamos, né, de dar o primeiro emprego, dar os primeiros conceitos de trabalho no ambiente corporativo, dar os primeiros conceitos de trabalho em equipa, dar os primeiros princípios de trabalho com base nos objetivos, porque os call centers exigem muita pressão em termos de resultado. Preparam e capacitam o profissional que, se ele for bem sucedido dentro de um setor do call center, ele consegue ser bem sucedido em qualquer outra área. Passa a vaidade aqui, falo um bocadinho por experiência, né? A minha carreira começou como operador de call center. Há 20 anos atrás, eu fui operador de call center durante 3 anos na Vodafone em Portugal. Mas depois disso, trabalhei para o setor de petrolífero, trabalhei para o setor das telecomunicações e sempre senti que muito daquilo que eu aprendi a trabalhar no call center foi-me útil a trabalhar para estes outros setores, portanto, a gestão do relacionamento com os colegas, a gestão do conflito, a escuta ativa, portanto, aprender a fazer o controle emocional nas discussões que vamos tendo com os nossos colegas, nos debates com pontos de vista diferentes. Portanto, foram tudo técnicas que aprendi a atender clientes através de um call center, mas que depois no dia a dia até mais longe, né? No relacionamento interpessoal com os amigos, com a mulher, muitas vezes eu dou comigo a fazer a escuta ativa, né? Tentar dizer, ok, deixa cair tudo, os 90% daquilo que está a ser dito não tem nada a ver com a questão, com o problema, e vamos identificar onde é que está o problema desta irritação. Portanto, sim, de facto, eu acho que isso são motivos mais do que suficiente para o governo olhar para este setor, querer regulamentar este setor, ajudar este setor, de facto, a torná-lo mais atrativo para o empresariado, para quem quer investir nesta área e para aqueles que já cá estão quererem expandir, porque, de facto, em termos de lei, temos muito pouco que ajude, temos uma incidência fiscal de impostos muito grande naquilo que é a nossa atividade. E, por exemplo, nós trabalhamos para termos uma rentabilidade, trabalhamos com taxas de eficácia de 90%, 95%.
Se trabalhássemos com taxas de eficácia de 85%, eu conseguiria gerar mais emprego. Não é? Sim. Portanto, então, se houvesse uma poupança em termos daquilo que é a incidência fiscal, que afeta muito, de forma muito, muito grave, as contas da nossa empresa, eu poderia criar mais postos de trabalho. Portanto, ser menos Sim. eficiente, criar mais postos de trabalho e sem que isso afetasse os meus custos operacionais. Há bocado falaste, mudando agora aqui um bocadinho de tema, falaste da questão do call center, contact center. Portanto, este setor já existe no Brasil há quantos anos? Os call Uau! Tiveram seu boom Eu vou dizer, eu vou sair... Eu vou dizer uma coisa que pode parecer hilária, né? Eu trabalho há 18 anos agora neste ramo. E eu escuto falar de call center há 25, 30 anos, mais ou menos. Foi mais ou menos ao mesmo tempo que houve o boom na Europa também, né? Foi nos anos 90. Isso. Dos anos 90. Ok. Isso. Portanto, mais ou menos isso. Então, portanto, já vocês começaram na idade da pedra dos call centers, né? E foram evoluindo até chegar, portanto, aonde estão, sendo um dos maiores mercados neste setor. Canais de comunicação. A voz ainda lidera? Sim, eu vou trazer uma coisa interessante, né? O call center, quando começou no Brasil, e acho que é legal a gente explicar para as pessoas a diferença, né? Call center é somente falar. Então, você vai em qualquer lugar, qualquer loja, enfim, qualquer comércio, ele diz assim, liga no call center. Aí você liga, cai numa fila de espera e aguarda ser atendido. Isso é o call center, né? Alguém vai ter que falar com você. Quando a gente muda para contact center, entra exatamente nisso que você falou. E o Brasil, ele está entendendo que não tem mais opção. Ele precisa mudar para contact center. Ainda estão a entender? Eu calculava que vocês já estivessem na vanguarda deste tipo de serviço. Eu vou te dizer que as novas empresas, principalmente startups que estão surgindo, elas já estão nascendo com essa mentalidade. Mas muitas empresas ainda empurram o cliente para aguardar numa fila de espera. Okay. O que está acontecendo hoje? O cliente fica na fila de espera, mas ele pega o smartphone dele, acessa as redes sociais e desce o pau na empresa. Desce o pau na empresa. Então, as empresas estão sendo obrigadas a virar para um contact center. O que é? Não importa onde o cliente queira falar. Ele pode falar, ele pode escrever, ele pode teclar, ele pode fazer da forma que ele quiser, no chat, no WhatsApp, num click to call, enfim, da forma que ele quiser, ele precisa ser atendido. E isso nós chamamos de, quando nós entendemos esse fluxo, a jornada do cliente. Porque quando nós entendemos essa jornada do cliente, eu preciso me antecipar. E aí, alguns grandes call centers já estão com essa mentalidade. Por quê? As empresas mais modernas e as grandes startups que estão saindo no Brasil, e aí poderia citar várias, Uber, Log, agora com o Pix entrando no Brasil, então os bancos estão avassaladoramente entrando nessa linha de raciocínio. Eu preciso trazer o cliente para uma forma de call center que fale, mas eu sempre vou ter que deixar essa porta aberta, mas ele também conversa comigo, seja no WhatsApp, que é o que hoje está disparado no Brasil, ou seja num chat. Por quê? Muito simples, é muito mais barato. E eu atendo o cliente só quer ser atendido. Ele não quer passar 2 horas conversando, ele só quer ser atendido. Você tem uma ideia, Pinho, trazendo números reais para você. Nós vendemos no Brasil muito empréstimo consignado. Consignado nada mais é, na sua grande maioria, a terceira idade pegando um valor de empréstimo e debitando direto da sua aposentadoria. Tá? Então, estima-se um TMA lá nas alturas. Nós entregamos TMAs dentro de consignado abaixo de 3 minutos. Com selo, com valores feitos, o cliente entendeu tudinho que foi dito, porque nós ganhamos uma velocidade na forma como nós falamos e na prévia que nós já deixamos para o cliente, seja na URA ou seja nas prévias que foi para o WhatsApp. Então, nós economizamos de formas inteligentes, cuidando da jornada do cliente, com que ele chegue e faça só o selo final. Okay. Isso é fundamental. Pois, nós cá já a Quality, neste caso, que é recente, os call centers em Angola começaram praticamente há 20 anos atrás, por volta de 2000, 2001,
muito na mesma altura em que surgiram os primeiros Uhum. operadores de telecomunicações móveis, que é o setor aqui do mercado que mais consome este serviço. Nós nascemos em 2015 e já nascemos na era dos contact centers. Portanto, nós já desde a nossa origem que já prestamos um serviço diversificado em termos daquilo que são os canais de contacto entre o serviço e os clientes. Esta diversificação em termos de canais, sim, tem como objetivo tornar a operação mais eficiente, mas também tem a tendência para nos aproximarmos um bocadinho mais dos clientes e estar presente aonde os clientes estão a comunicar. Sim. Portanto, nós atendemos redes sociais, porquê? Porque existe muita troca de informação entre clientes no Facebook, por exemplo. Os clientes falam sobre produtos e serviços de alguns dos clientes que contratam os nossos serviços, então nós queremos estar lá presentes para poder ouvir, poder esclarecer. Em Angola, o boato tem muita força, né? Então pode haver um dano muito grande se alguém pegar numa fotografia, fizer um post no Facebook, faz um tag à tua marca, e se tu não és capaz de responder quase de imediato àquilo que for feito, o dano é muito grande. Vou dar-te um exemplo. A Quality nasceu com operações de outbound, com telemarketing e com televendas. E naquela altura, e ainda nos dias de hoje é pouco habitual tu teres as empresas a ligarem para os clientes para fazerem recuperação de crédito, para fazerem reativação de clientes, para fazer upsell ou cross-sell. Naquela altura, e nós estávamos em finais de 2015, início de 2016, a surpresa dos clientes foi tanta, porque nós estávamos a ligar, a convidá-los a voltarem a ativar os serviços do quem contratou a Quality para fazer esta campanha, e a oferecer a instalação domiciliar do equipamento para que as pessoas pudessem voltarem a estar ativas a consumir este serviço. E nós não estamos habituados a isso cá em Angola. Então, houve uma senhora que tinha muitos seguidores no Facebook, que faz um post dizendo que havia um determinado número que estava a ligar, a fazer uma oferta fantástica, mas que só queria saber a que horas é que nós estávamos em casa, para poder, que eles estão em casa, para poder agendar um assalto. Partilha deste post, 700 partilhas. Não é? O nosso cliente faz um desmentido, nós fazemos um desmentido, vamos comunicar, portanto, nós só nos apercebemos disso, porquê? Porque começamos a sentir depois, estamos a fazer a campanha de outbound e começamos a sentir alguma resistência da parte dos clientes em aceitar a venda, até que um cliente diz que já viram que aquilo é uma fraude, etc, etc. Nós, onde é que viu? Em que canal é que viu? Partilhado no Facebook. Nós vamos ao Facebook, quer dizer, já a bomba tinha estourado há 2 dias atrás. Boato, 700 partilhas. Falamos com a senhora, explicamos a situação, ela publica um desmentido a dizer que já tinha sido esclarecida a situação e que de facto era uma empresa idónea a vender um produto que era real e que não tem nada a ver com fraude. Partilha do desmentido, 18. A má notícia é o boato, 700. O desmentido a dizer que não, podem aceitar a chamada. A mentira é mais gostosa, né? É mais gostosa. Portanto, ninguém publica o desmentido. Mas isso afetou significativamente o desempenho dessa operação, desta campanha, porque essa campanha nunca mais voltou a ter a mesma eficácia. Exatamente por causa disso, né? É que 10 vezes mais pessoas viram um boato a denegrir a operação do que aquelas que viram o desmentido de que aquela situação não era uma situação verdadeira. Deixa eu trazer um ponto que eu acho super importante, Pinho, nisso que você está dizendo, né? Quantas empresas, né, seja de telecomunicação, seja banco, seja seguradora, enfim, entenderem que o core delas é o negócio delas e a comunicação com o cliente, as EPS são especializadas em fazer, vai mudar o cenário de atendimento ao cliente. Por que eu estou dizendo isso? O teu exemplo ele é muito prático. Se a empresa vamos pensar aqui num banco, parar de cuidar do dinheiro, da rentabilidade do dinheiro, da criação do produto, para se preocupar na comunicação, no atendimento, ela vai perder dinheiro. Não faz sentido. Ela tem que terceirizar isso, por isso que o trabalho do contact center hoje ele é fundamental. Porque nesse momento, uma EPS capacitada, ela vai ter o monitoramento das redes sociais, ela vai acionar rapidamente, porque é um telefone, não precisa ir até a casa do cliente, ela vai conseguir fechar o cerco, acionar aquelas pessoas que fizeram o post, se for o caso, contactar uma a uma, são 700. 700 pessoas a gente fala com 3 operadores em um único dia.
Mata o assunto. Foram 700 partilhas. Não, eu entendi, mas que seja, enfim... Sim, se fossem os 700 a fazer a mesma partilha, desmentir, pronto, já tínhamos conseguido. 10 mil pessoas em 3 dias, 4 dias, dependendo do momento da operação, mata o assunto que fala um a um. Certo. O que eu estou querendo trazer é, se as empresas entenderem que o core delas é o negócio delas, e as EPS de Contact Center, elas são especializadas em falar com o cliente, em achar o cliente, em conversar com ele, monitorar ele. Por voz é caro, vai para o WhatsApp. Programa o WhatsApp. O WhatsApp ainda está meio salgado. Vai para a URA, põe o cliente para ligar. Então manda um SMS para que ele clique e volte retornando. Enfim, isso vai fazer mudar o cenário. Porque, veja, perde toda uma estrutura de campanha, de negócio, porque foi feita uma partilha errada. Uma visão completamente deturpada. Eu acho que aqui esta compreensão ainda está um bocadinho atrasada, digamos assim, porque por dois fatores. Eu acho que o principal fator, acho que a falta de regulamentação e a falta de preocupação com quem regula o mercado com a qualidade do atendimento ainda é muito baixa. Portanto, eu acho que quando as grandes empresas começarem a sentir uma mão pesada do Estado na penalização relativamente ao mau atendimento, e o Estado deve fazer isso porque se preocupar com a qualidade do atendimento, melhora o ambiente de negócio, melhora os índices de consumo, portanto, há toda uma série de melhorias em termos de mercado se o Estado começar de facto a preocupar-se com a satisfação dos clientes. E preocupar-se com a satisfação dos clientes não é criar um instituto de apoio ao consumidor que gere apenas reclamação, não, é antecipar, é monitorizar o desempenho dessas empresas, é medir a qualidade do serviço que elas prestam, portanto é antecipar e não ser proativa e não reativa. Portanto, os benefícios são grandes. Como não existe isto cá, as grandes empresas também não estão muito preocupadas com a qualidade do atendimento, com a gestão do relacionamento com os seus clientes. O segundo motivo é também a questão da concorrência. Portanto, há muito poucos setores em Angola onde, de facto, existe concorrência. Muito poucos setores. Então, eu acho que nos mercados como o brasileiro, nos mercados europeus, o fator concorrência ajudou também os empresários ou os gestores a mais rapidamente chegarem à conclusão que tem que se concentrar naquilo que é o core do negócio e transferir estes processos de grande volume para empresas especializadas na gestão deste tipo de processos, para que eles possam mais rapidamente reagir àquilo que a concorrência está a fazer e que lhes poderá roubar mercado, do que existe num país como o nosso, onde a concorrência praticamente não existe, né? Portanto, a Angola, durante os últimos 20 anos, o grande setor da economia angolana foram os petróleos, portanto, e nos petróleos não é um setor de consumo, portanto, então não existe grande concorrência ali. Tu, hoje em dia, tu vais, da mesma forma como tu ligas para um call center e podes vir a ser bem ou mal atendido, mas se tu vais a um balcão de um banco, se vais a um restaurante, se vais a uma clínica, vais a um hospital, onde quer que tu vais ter a experiência de atendimento presencial, tu sentes que não há nenhuma pressão, nem em termos de entidade reguladora, nem em termos daquilo que é a própria remuneração de quem nos está a atender, né? Tu vês que tu vais a uma loja fazer a compra de um produto e tu percebes que o vendedor que está naquela loja não recebe nem mais nem menos se vender mais ou se vender menos, se eu sair de lá satisfeito ou insatisfeito. Portanto, é uma atitude totalmente passiva, é uma atitude quase de ignorar a presença do cliente, é uma atitude de ignorar, quase que mandar o cliente embora, né? Lá vem mais um chato que vai entrar aqui e eu já estou a olhar para ele, já estou a ver que ele nem sequer vai comprar, então é uma postura completamente diferente da do mercado brasileiro, por exemplo. Eu, quando vou ao Brasil, eu tenho medo de me aproximar na vitrine de uma loja, né? Porque alguém lá dentro vai me detectar, vai puxar, eu vou entrar e vou sair com tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que eu estava à procura. Né? Você vai comprar uma camisa? Mas sai com o fato completo. De camisa e de cueca na rua. Você tem que, então, pôr uma calça. O sapato, mas a calça vai cair. Cinto. Você tem que ter um cinto. Não, e o sapato? Porque o sapato eu tenho que trocar. Mas sapato sem meia vai dar chulé. Então, você tem que ter uma meia também. Resumo, você sai com o fato completo. Exatamente. Mas o que proporcionou... São treinados para isso. Mas e porquê? Eu acho que tem a ver com a concorrência, né? Porque eu tenho 20 lojas... E a remuneração. 20 lojas, exatamente. Eu tenho 20 lojas lado a lado a venderem os mesmos produtos, então eu tenho que ser diferenciador, eu tenho que ser agressivo, eu tenho que conseguir captar a atenção deste cliente. E, por outro lado, a própria remuneração do vendedor, né? Que se calhar tem uma componente muito variável. Os operadores de call centers ganham mais variável do que fixo no Brasil? Do que o salário. Sim. Sim. O Brasil existe um piso mínimo de salário. Né? Mas eu vou dizer um exemplo de um banco que eu conheço.
onde esse banco tem uma EPS que atende eles, e existe um salário mínimo. Então, dentro daquele salário mínimo, ele ganha mais uma variável. Essa variável chega a ser 80% do salário. Então, ele quase dobra o salário no mês, só se ele bater as metas dele. E aí, as metas são várias. Qualidade no atendimento, atingir a sua meta de venda, o tempo médio de atendimento, enfim. Aí tem uma série de regrinhas ali. E é a mesma coisa no vendedor de loja. Meta é algo assim normal. Tem que ser, Pinho. Porque você entrar, deseja uma camisa, tá ali as camisas. Aí você vai lá, olha, não gostei de nenhuma. Tchau, próximo. Por que deixar a loja aberta? É um custo desnecessário. Então, eu preciso criar para você a oportunidade. Então, é o perfume, é o aroma, é a luz, é a camisa, é a posição que ela está colocada, ela não está amassada. Tudo isso é um cuidado para com o cliente. Porque você entrou na tua cabeça pensando na camisa. Mas, e se você chegar em casa e lembrar que esqueceu a calça? Aí você vai no concorrente comprar calça. Aí você voltou, esqueci da cinta, você vai no outro concorrente comprar cinta. Então, por que eu já não facilito a tua vida e te faço uma oferta completa? Isso a gente chama de vendas consultivas. Mas você trouxe algo que, você falou uma frase que me chamou bastante atenção. Hoje na Angola não tem isso. Mas a empresa que não acordar para esse cuidado com o cliente, ela está quase fadada a um fracasso, a um fechamento. Por que eu te digo isso? No Brasil, nós temos uma empresa que chama-se Correios, que é quem faz a entrega no Brasil todo. Muitos anos, é uma empresa estatal, muitos anos. Então, eles são acomodados. Eles pegam a sua encomenda, na sua grande maioria, diversas imagens correm nas redes sociais disso, eles jogam a sua entrega. Eles marcam às 5, chegam 8 da noite para fazer a entrega. Enfim, não existe uma qualidade no atendimento. Aí surge uma empresa com uma necessidade que teve fora. Posso abrir aqui, é uma empresa pública que eu quero dizer, enfim, está nas mídias sociais, se chama Log. A Log chegou no Brasil e é exatamente o que está fazendo. Por uma necessidade, a criação da Log é de um francês mesmo. Ele estava cansado pela desorganização dos motoboys. Ele falava, pô, é muito desorganizado e tal, e tem muita falha na entrega. Eu pedi uma coisa, veio outra, eu pedi de manhã, veio de tarde, pô, eu não consigo me programar por causa disso. E aí o que aconteceu? Ele decidiu, então, em 2019, abrir empresa, enfim, e começou a fazer 100 mil entregas aqui no Brasil. O que é nada, 100 mil entregas diárias, né? Mas a meta era bater 5 milhões de entregas. E eles tiveram uma meta mais audaciosa ainda, 5 milhões de entregas. Eles tiveram uma meta mais audaciosa, conectar 95% da população brasileira. Poxa, 95% da população estar conectada, quando a gente pega o norte, por exemplo, Manaus, ali, aquilo lá é 5 dias para chegar. 95% da população conectada. Eles fizeram uma coisa muito simples. Começaram com um investimento que, se nós fôssemos colocar em dólares, né, foram 360 mil dólares. Lá no início, 2 milhões de reais, mais ou menos. Hoje eles valem mais de 1 bilhão de dólares. Qual que foi a sacada deles, né? E eles estão dando muita dor de cabeça para o Correio. O Correio ainda existe, funciona lá na sua entrega, mas eles estão dando muita dor de cabeça. Porque enquanto uma determinada empresa não se preocupa com a jornada do cliente, eles se preocuparam. Então, eles garantem a entrega, eles garantem a qualidade da entrega. O entregador que chega arrumado, a caixa da moto está correta, toda demarcada, não é de qualquer jeito, existe um cuidado. É exatamente o que você disse na questão da camisa. Então, agora, essa empresa, e eles estão arrebentando no Brasil, fechando contrato com diversas empresas. O frete, quando compra hoje em e-com, está mais barato do que a entrega pelo SEDEC, que é o que o Correio faz. Por quê? Eles já criaram uma malha. Sim. Mas aqui que eu estou te dizendo que os grandes empresários, seja Angola, seja Brasil, eles precisam acordar e pensar lá na frente. Hoje o bolso está cheio. Amanhã o cliente pode pisar na concorrência. Eu não sei se não haverá também aqui um outro constrangimento, que é, olhando um bocadinho para os mercados, qual é que é o peso do mercado informal no Brasil, na economia brasileira? É muito grande? Ou seja, tem mais economia formal ou informal? O mercado formal? Não, mais formal. É mais formal. Até porque foi criado, o governo criou o microempresário, EMEI, enfim, existem algumas regrinhas, e aí foram criando por valores de faturamento. Então, se organizou isso de uma forma mais correta, né?
Pois, o peso do mercado informal em Angola também ainda é muito grande, portanto, tem um peso O que é uma significativo oportunidade. na nossa economia. É uma oportunidade, sim, de facto, mas ainda há muito trabalho de base de reestruturação de políticas que Não tenha dúvida. tem que ser feito. Portanto, por exemplo, Angola ainda está a lutar com um problema de uma percentagem significativa da população não ter bilhete de identidade. Portanto, ou seja, em termos não são cidadãos, né? Uma pessoa que não tem BI é quase que uma pessoa que não existe na sociedade. Então nós ainda estamos a lutar com problemas dessa base logo. A pessoa não tem BI, não pode abrir conta bancária, não pode ter registro de número de telefone no seu nome, Não portanto, existe. ou seja, não existe. Então o nosso problema ainda está aí. Portanto, daí até conseguirmos criar o pequeno empresário registado, com número de contribuinte, pagando imposto, nós temos um percurso enorme Grande. para percorrer. Mas existem grandes empresas em Angola que já deveriam estar se preocupando com a jornada do cliente dele. Não, hoje ele vai fechar comigo e amanhã até uma multinacional, até uma empresa de fora começar a olhar uma oportunidade maior e entrar de uma forma avassaladora. Pois, o problema é que o nosso mercado, mesmo para investidores internacionais, acaba por ser um pouco apelativo, percebes? Porque a riqueza, a capacidade, a classe média em Angola praticamente não existe. Está completamente esmagada no meio. Alta ou é baixa. Ou é alta ou é baixa, exatamente. Portanto, existe uma classe média muito pouco significativa. Portanto, e logo isso afeta o poder de compra, logo a dimensão do mercado de consumo, que pode ser mensurável, no que está formalizado, é muito pouco apelativo, digamos assim. Então, acho que por esse motivo também ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Portanto, e Angola foi um país que esteve em guerra, teve uma guerra civil de longa duração, portanto, a independência foi conseguida, não sei se já fizemos 50 anos de independência, portanto 75, vamos fazer agora, penso eu, 50 anos em 2025. Portanto, tivemos até 20 anos atrás, ainda andávamos todos aqui aos tiros numa guerra civil bastante sangrenta. Depois tivemos um processo de reconstrução do país e da economia no pós-guerra, muito focado num mercado de petróleo bastante inflacionado. Houve pouco investimento na diversificação da economia, na industrialização do país, e agora nós estamos aqui a viver a consequência disso, que é não existe uma classe média, não existe poder de compra, porque o mercado informal, na verdade, tem um peso muito grande em relação ao mercado formal. Portanto, o mercado informal está focado em criar a riqueza para se alimentar naquele dia, não gera poupança, não faz investimento, apesar de haver muito empreendedorismo, mas esse empreendedorismo não está regulamentado, então isso dificulta um bocadinho aqui o processo. Diz-me uma outra coisa, em relação às EPS, como é que é o relacionamento entre concorrentes? Portanto, aqui em Angola dá a sensação que existe medo. Medo não. O concorrente é visto como um inimigo. Como é que é no Brasil? As empresas sentam-se, conversam, discutem interesses comuns, há uma associação, há um lobby que faz influência junto do poder político. Sim. O sindicato da categoria hoje, das EPS, ele é um sindicato não tem tanta força. Ele não é tão forte assim. Mesmo então, sendo um grande empregador, falaste de muito, 1 milhão e tal de empregos, né? Sim. Pois, mas 1 milhão e tal de empregos no Brasil com 260 milhões, se calhar nem não coloca sequer isso no top 5 dos maiores empregadores, né? É diferente de um sindicato dos bancários, do metalúrgico. Esses fazem barulho no Brasil todo. Mas o que eu quero te dizer visto isso, os donos das EPS se unem. E existe uma união muito forte. E para você ter uma ideia, Pinho, existe muita troca de experiência de uma EPS visitar a outra, para trocas de experiência, inclusive com trocas de indicadores. Existe, nós fazemos alguns fóruns assim. Claro, você não abre o cofre e mostra tudo que está lá dentro, né? Você separa o que você quer levar, mas existe uma troca. Exemplo, vou citar um caso assim clássico, absenteísmo. Então, senta-se as EPS, liga, porque embora é muito grande, mas é muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. Então, eu estou com um problema de absenteísmo, assim, podemos fazer uma troca de benchmark aí, eu vou entender o que vocês estão fazendo diferente? Vem. E a gente visita as próprias empresas e faz uma troca.
A gente faz isso, a gente faz aquilo outro, nós cuidamos disso, nós cuidamos daquilo. E existe uma troca, poxa, isso aqui eu não tinha pensado, aquilo eu também não tinha pensado. Posso fazer uma troca com você depois sobre um determinado assunto? Tecnologia que eu estou precisando? Claro, vamos lá. Existe um cuidado, né? É óbvio, você está abrindo a sua empresa para a concorrência visitar. Mas existe uma, eu vou dizer no bom sentido, tá? Uma politicagem muito bem feita. Porque existe um respeito entre as EPS. Claro, é uma concorrência. Mas existe um respeito, existe a troca de dados, assim, porque se tiver uma só, é monopólio. O governo não vai deixar funcionar. Então precisa ter várias. Né? E nós já sabemos quem são as grandes, e ela tem a característica dela, ela tem o preço pronto dela. E existem outras EPS que são pequenas. A gente tem EPS no Brasil com 20 posições de atendimento. Com 20. Que custam mais caro do que uma EPS com 50 mil por posição, né? Mas por quê? Porque ela escolheu um nicho do mercado e ela quer aquilo ali, ela quer só atender médicos no seu determinado momento, que cada contato custa quase $100. Cada contato. Não, Foi onde ela escolheu. O associativismo empresarial tem algumas vantagens, de facto. Portanto, há muita partilha de informação que pode ser feita, que não coloca em causa a nossa diferença em termos de mercado, que não coloca em causa as nossas competências, mas são interesses comuns e que podem ser partilhados. Por exemplo, não haveria problema nenhum se entre os concorrentes, acho que aqui na banca em Angola acontece isso. Um funcionário bancário que é despedido por uma situação de fraude nunca mais consegue emprego dentro da banca. Muito dificilmente consegue emprego porque eles partilham uma base de dados onde existem os funcionários que foram despedidos por esse motivo. Outro grande benefício que se podia ter é exatamente a influência junto do governo, não é? Se for eu sozinho, quality, tentar explicar ao governo que sou um grande empregador, com 400 funcionários, não tem força. Explicar que a importância do tipo de emprego que eu crio, daquilo que tivemos a falar há bocado, do benefício do primeiro emprego, da formação e etc., que depois vai ser absorvida pelo resto da sociedade, sozinho não tem expressão. Agora, se formos os 3 maiores, ou os 4 maiores, ou os 5, ou todos, se formos todos, certeza que o peso é muito maior e conseguimos extrair benefício dessa associação, que em nada vai colocar em causa a nossa competitividade em termos de mercado. Sadia. E é uma competitividade sadia. Também é, mas aí mais uma vez temos um longo percurso a concorrer. Ou seja, em Angola ainda se vê muito a concorrência como inimigo. Não é? Não sei se é uma herança do nosso passado. Tem que desmistificar isso. Recente, mas não. Se o inimigo se o concorrente morrer, melhor ainda. Okay? É engraçado que nós temos aqui um provérbio angolano, né? Não sei se é um provérbio, mas é um ditado popular que diz que ninguém come um elefante sozinho, né? Se calhar o nosso elefante ainda é muito pequeno e nós achamos que podemos comê-lo sozinho, não queremos partilhá-lo com ninguém. Mas não falando apenas aqui do nosso mercado, por exemplo, aqui à volta de Angola existem vários mercados que estão disponíveis. Falo, por exemplo, do mercado congolês. O mercado congolês é um mercado com mais de 100 milhões de habitantes. Angola, nós temos apenas 2 empresas de telecomunicações móveis, no Congo existem 5. Em Angola, o número de clientes ativos a nível das telecomunicações móveis ronda os 13 milhões de clientes. No Congo são 32 milhões de clientes das operadoras de telecomunicações. Portanto, é mais do que a estimativa da população angolana. Então, o modelo de terceirização no Congo é diferente daquilo que nós fazemos. Portanto, eles terceirizam mais mão de obra, não têm o hábito de terceirizar processos. Por exemplo, seria bastante interessante se os operadores, se as BPOs angolanas, no segmento dos call centers, se unissem e fossem ao Congo criar um fórum, por exemplo, onde nós fôssemos apresentar os nossos produtos, os nossos serviços, em que é que nós podemos ser diferenciadores para aquele mercado. E tenho a certeza que se fôssemos para lá juntos, todos nós sairíamos com negócio feito, né? Porque não íamos conseguir uma só apanhar todos os bancos, uma só apanhar todas as empresas de telecomunicações, uma só apanhar todas as seguradoras. Portanto, íamos conseguir sair de lá todos bastante satisfeitos com a experiência e com o nosso volume de negócios melhorado e com a nossa expansão internacional impulsionada, não é? E posso dizer, quem ganha nisso são todos. É o cliente, são as EPS, são as empresas, todos ganham. O país. Isso acontece muito. O país, isso acontece muito, mas é necessário que alguém puxe essa frente. O CNPJ, como nós chamamos aqui no Brasil, que é o BI,
da empresa, digamos assim, né, do CNPJ, ele não vai fazer sozinho. Tem que ter alguém que puxe essa frente. E nós temos encontros diversos. Essa semana ainda, nós estávamos num fórum com a Serasa, que é um bureau muito famoso. O bureau é quem fornece os dados, né, mailings, para poder fazer contatos ativos, enfim, compartilhando informações, fazendo trocas de experiência. Né, e paga-se, existe uma consultoria por trás disso, é pago, enfim, mas é uma troca de experiência, né, onde a gente senta e compartilha algumas informações, eles sentam e compartilham boas práticas com a gente. E isso é natural, porque tem uma... Eu vou fazer uma analogia, Pinho. É a mesma coisa que pegar uma receita de bolo de cenoura. O jeito que você vai fazer o bolo de cenoura... Eu vou dar a receita é mesmo, mas o jeito que você vai fazer é diferente do jeito que eu vou fazer. E o cliente vai escolher qual bolo ele mais gostou, mas ele vai provar dos dois bolos. Certo. Então, não tem problema nenhum em compartilhar a receita, porque cada um vai dar o seu toque final, cada um vai dar o seu tempero final ali. E isso vai fazer com que a qualidade seja muito melhor para que o cliente decida, né? Enfim, acho que é uma mudança de mindset, uma mudança aí cultural mesmo, precisa acontecer. E mudanças culturais levam sempre o seu tempo. Esperamos que esta situação do Covid, apesar de estar a causar um grande dano à nossa economia, seja também aqui uma ignição para a mudança da mentalidade, mudança de perspectiva. Apesar de muitos problemas que tem causado aqui a nossa economia, portanto, Angola não é diferente do resto do mundo, ainda é um mercado muito exposto àquilo que está a acontecer no mercado mundial, mas neste setor dos call centers, por acaso, tem sido bastante interessante, tem provocado algumas oportunidades, porque exatamente por causa da mudança da mentalidade e de paradigma, não é? Estamos a ser contactados por muitas empresas que tradicionalmente não terceirizavam e querem começar a ponderar a terceirização, empresas que querem transferir uma série de processos que antes aconteciam a nível do atendimento presencial para o segmento dos contact centers, e isso tem-nos estado a proporcionar boas oportunidades de crescimento. Aliás, nós este ano já superamos os números estamos com um desempenho melhor do que o desempenho que nós tivemos no ano passado. Como é que o Covid está a afetar aí o mercado brasileiro? Porque nós estamos ajudando a diminuir a disseminação do vírus. Por um motivo muito simples, o contact center, o cliente precisa continuar consumindo, ele tem que continuar tendo a internet dele, o sistema de televisão, a transação bancária, comer, comprar, ele precisa continuar. Só que o call center está permitindo com que ele não saia de casa e ligue para resolver o seu problema. Resolva no mesmo problema. E o call center colocou os seus funcionários em casa. Boa parte das EPS, das empresas, estão com o call center, o operador está em casa trabalhando. Então, a gente resolve todo o problema, o cliente não sai e o operador não sai, né? Okay. Ou sai em sua grande minoria, né? Isso tem sido um fator alavancador. Aqui no Brasil está... hoje eu posso considerar para ti que cerca de 40%, quase 50% dos postos de atendimento estão em casa. Porque... Pois, vocês devem ter aí uma... Nós cá em Angola também quisemos colocar muitos postos a trabalhar em casa, mas existem algumas limitações. A Quality neste momento estará com cerca de 15 a 20% dos colaboradores a trabalhar em casa, e as limitações são da mais variada ordem, não é? Porque muitos internet, dos nossos... e não só, a zona onde nós estamos localizados e nós empregamos as faculdades aqui ao redor da Quality, é onde nós vamos buscar a maior parte dos colaboradores. Muitos desses colaboradores moram em zonas onde não existe cobertura de internet com qualidade suficiente para que aconteça uma conversação de voz. A voz ainda é o canal mais consumido aqui no nosso serviço. Portanto, e ela tem que ter qualidade, não pode ter cortes, o cliente tem que perceber perfeitamente o que nós estamos a dizer e nós também o que ele nos está a transmitir. Então, começamos com o primeiro problema, que é a qualidade da internet não é ainda fiável. Portanto, nós não podemos ter segurança na qualidade da internet. Segundo, questões da estabilidade com a eletricidade, por exemplo. Nós temos muitos colaboradores que moram em casas em que eles não têm um gerador. Não tem gerador. Eu não posso perder produtividade porque a luz foi. Né? Claro. A luz foi. Depois tem a ver também com
a presença da família em casa, digamos assim, né? Portanto, as escolas estão paradas, existe muita criança em casa e né, não, eu era capaz de dizer que 90% dos colaboradores da Quality não têm as condições que tu tens ou que eu tenho de ter um gabinete em casa e onde pode trabalhar de forma sossegada, sem o ruído da criança, e eu tenho crianças barulhentas em casa, portanto consigo trabalhar de forma tranquila a partir de casa, mas grande parte dos nossos colaboradores não conseguem fazer isso. Então, por exemplo, a questão do próprio equipamento, eu não sei como é que é no Brasil, mas a maior parte dos meus colaboradores não tem um computador portátil. Então tem que ser a empresa a fornecer esse equipamento para que eles possam trabalhar a partir de casa. Nós temos estado a verificar quem são os colaboradores que têm condições para o fazer e aqueles que têm condições para o fazer, nós estamos a instalar postos permanentes a partir de casa, mas ainda são apenas 15%, 15 a 20% dessa mão de obra que nós conseguimos ter em casa, não os 50%. E sabe que quando eu vejo o teu número e comparo com o nosso, eu percebo quanto o governo precisa estar mais perto. Principalmente dessa empresa, desse segmento que entrega tanto. Porque serão menos pessoas circulando, né? Eles precisam dar uma condição de cabeamento. A internet não é nem futuro, ela já é passado. Ela precisa chegar, né? Porque a pessoa vai precisar para diversas coisas. Ela vai sair, sei lá, de uma província para outra para comprar algo, sendo que ela poderia, num clique, apertar e chegar o produto na casa dela. Diminui circulação, diminui risco, diminui saúde, acidente, a própria saúde. A própria saúde, portanto, a hoje saúde, em dia, uma série de fatores. Esta situação do Covid, não concentra, né? Exatamente. Está todo mundo dentro de Luanda, no centro de Luanda, no centro de Luanda. Espalhar por toda Angola. Sim. Tu tens neste momento todas as províncias de Angola com cobertura móvel, não é? E apesar dos serviços de call center estarem concentrados em Luanda, mas nós podemos atender o país inteiro e podemos atender até a nível internacional. Nesta questão do Covid, voltando um bocadinho o tema atrás, por exemplo, os call centers relacionados com a saúde, e vou usar aqui como referência o mercado português, têm estado a jogar um papel fundamental, crítico, na gestão da situação, não é? Portanto, hoje em dia, tantas pessoas já conseguem fazer a triagem médica a partir de casa, sem sair de casa. Portanto, já há um enfermeiro do outro lado do telefone que faz um processo de triagem, a telemedicina. A telemedicina, e consegue recomendar ou não a necessidade de deslocação da pessoa para um centro de atendimento. Exatamente. Ou até mandar uma ambulância para fazer a intervenção na casa da própria pessoa. Exatamente. Portanto, isso é maior rapidez em termos de intervenção, logo uma intervenção mais menos eficaz, uma gestão dos recursos mais eficiente. Exato. Portanto, a melhoria é em todos os níveis. Com certeza. Ângelo, excelente conversa. É sempre muito bom ficar aqui a partilhar conhecimento contigo. Era capaz de ficar aqui dias a trocar experiências. Portanto, eu tenho a certeza que o Brasil ainda tem muita coisa por descobrir e nós ainda temos muita coisa que aprender com o vosso mercado. Portanto, Angola é uma economia, é uma nação que está a gatinhar e vocês já estão independentes há 200 anos, não passaram por processo de guerra civil, portanto já estão focados noutras questões que nós ainda temos que partir muita pedra, perdão. Obrigado. Desculpe. Não, força. Diz aí. Eu digo para ti, a gente tem grandes desafios aqui, né? O Brasil, ele é muito grande realmente, tem muita oportunidade, mas nós, embora estamos realmente com uma questão de tecnologia e avanços muito lá na frente, mas eu percebo que cada vez mais que nós unimos as forças, né, empresários, empreendedores, né, os fóruns que a gente faz, existem muitos fóruns no Brasil, muitos. Agora com a pandemia, então, mas muitos por dia. Tem que filtrar os fóruns que a gente quer entrar, pela troca de experiência. Isso tem feito crescer. E isso eu sinto uma falta na Angola, né? Eu vejo que é um país muito promissor. Sempre te disse isso, né? Eu amo de paixão, né? Você disse que existem 2 sentimentos na África, né? E o meu foi literalmente o amor. Realmente, acho que as coisas provam aí, né? Enfim, a minha casa está toda decorada porque eu gosto de ver e lembrar desse povo, mas eu percebo que precisa de pessoas com o seu perfil, né? E o que eu sempre vi você fazer, puxar essa frente, né? Porque o conformismo, o comodismo vai fazer com que Angola só volte. Quando, na verdade, pessoas com esse perfil vão fazer com que Angola avance. É difícil? Tem que desconcentrar, né? Descentralizar?
Tem. Vai ter que brigar lá no governo? Vai ter que pegar a lei e reescrever. Vamos então para a justiça tentar reescrever essa lei. Isso se faz necessário, né? Porque quem vai ganhar é o povo, né? Nós somos consumidores desse mercado. Somos todos nós, né? Somos todos nós que vamos ganhar. Exatamente. A globalização é inevitável e esperemos mais uma vez que o Covid não reverta esse processo, portanto, e nós, se começarmos por sermos bem-sucedidos aqui no nosso mercado, se criarmos um mercado forte, podemos começar a pensar, por que não, em competir a nível internacional, nos patamares internacionais. No caso da Quality eu vejo muita oportunidade de crescimento regional, portanto, nós já estamos presentes em Moçambique, já ganhamos contrato na Namíbia e estamos a olhar para outros países onde existem algumas oportunidades e já sinto que a nossa experiência aqui do nosso mercado, apesar de ser um mercado que ainda está muito, muito cru, muito no início, mas já ajuda, já é diferenciadora nos mercados periféricos. Eu acho sim que de facto nós para evoluirmos um bocadinho precisamos de perder, de começar, deixar de nos focar em questões pessoais, né? Deixar de nos sentirmos inferiorizados e fragilizados pela concorrência que existe à nossa volta e começarmos a olhar mais para a frente, mais para o futuro e deixar de fazer disto um chavão e passar a fazer disto realmente um modo de vida e um modo de estar, existe um ditado que diz: queres ir rápido, vai sozinho, queres ir longe, vai acompanhado, né? Então vamos de facto fazer isso. Temos que perder também um bocadinho o preconceito, e eu acho que o mercado africano, angolano e africano em si, tem um preconceito de inferioridade, um complexo de inferioridade muito grande. Existem bons ensinamentos que nós podemos ir buscar aos mercados mais avançados, mais evoluídos, mas nós não devemos ter vergonha de criar a nossa própria identidade e criar a nossa própria maneira de fazer as coisas. Portanto, não vamos implementar métodos de gestão que foram desenhados por alguém na Califórnia como se aquilo fosse uma verdade universal. Vamos aprender, vamos perceber o que eles fizeram lá, porquê que fizeram daquela forma, mas depois vamos entender o nosso mercado, vamos ajustar e vamos fazer a nossa maneira. Nós temos uma identidade cultural muito forte, então há coisas que nós podemos de facto fazer que podem vir a tornar-se paradigmas a nível mundial, porque não? Né? A nossa cultura já está a dar esses passos, né? O nosso kuduro que saiu aqui dos nossos subúrbios em Luanda já é internacional, mundialmente conhecido, até na Escandinávia já existem aulas de kuduro, então por que é que nós não podemos criar, se criamos um paradigma na música, se criamos um estilo que se afirmou musicalmente, culturalmente, porque não em termos de gestão, né? Portanto, temos capacidade, conseguimos de facto fazer, devemos acreditar um bocadinho mais em nós e certamente teremos um futuro risonho. Muito obrigado, é um prazer sempre falar com você, te admiro, você sabe disso, pela pessoa e profissional que é. É recíproco. Muito obrigado. E tenho a certeza que um dia voltaremos a trabalhar juntos novamente.